Então a gente está falando sobre conflitos, né? Então a gente falou sobre perdão na mês passado, e agora em fevereiro nós começamos a trabalhar as pregações a respeito de conflitos. E eu quero fazer uma introdução aqui para você sobre o que é um conflito. Acho que muitos já ouviram essa palavra, a gente ouve essa palavra, conflito, conflito entre pessoas, conflito armado, conflito, mas o que é um conflito? Conflito nada mais é do que um desacordo entre duas partes. Então, quando duas partes não estão em acordo, isso gera um conflito. E o grande problema do conflito é que se o conflito não resolvido, pode gerar para coisas piores, né? Pode gerar para uma briga, pode gerar uma desavença, pode gerar um racha, pode gerar até um rompimento de uma relação. Então, e o conflito, ele tem, assim, várias raízes, né, que fazem com que o conflito surja. E se nós, como igreja, se nós, como família, né, dentro da nossa família nuclear e também como igreja, se nós queremos evitar isso, não evitar porque não vamos ter, mas se queremos saber lidar com isso, a gente precisa entender mais sobre o conflito, mais sobre suas raízes, e estar preparado para poder lidar com tudo isso. Então, geralmente, os conflitos surgem dessas diferenças. Por exemplo, nós temos diferenças de personalidade e também diferenças de valores. Então, nós estamos aqui num grupo mais ou menos de 180 pessoas, mas já parou para pensar quantas diferenças de personalidade nós temos aqui dentro? No nosso núcleo familiar ali de 5 pessoas, 4 pessoas, eu não sei como é que é a sua família, lá em casa 2 pessoas, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes, com personalidades diferentes. E às vezes essas personalidades dão uma faiscada, né? E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, as diferentes personalidades podem ser uma raiz de um conflito. Problemas de comunicação também pode ser a raiz de um problema, de um conflito. Então, eu não sei me comunicar, eu não sei falar do meu sentimento para aquela pessoa, eu não sei, falei diferente, eu falei de uma maneira errada, deixei ser levado pela emoção, pela raiva, e aí eu falo de uma maneira errada, aquilo ofende a pessoa e a bola de neve está feita. E a coisa vai aumentando, não é verdade? Todo mundo já passou por isso também. Nós falhamos, né, às vezes, em querer comunicar aquilo que nós queremos. Então, problemas na comunicação pode ser um grande problema, né, nos conflitos. Interesses opostos. Então, quando duas pessoas têm interesses diferentes, eu quero ir para cá, você quer ir para cá. Opa, temos um problema. Temos um possível conflito nascendo, né? Então, isso pode gerar um conflito também. Fatores emocionais ou o próprio histórico de vida. Então, cada um de nós aqui tem uma história diferente. Cada um de nós veio de um lugar diferente. Você viu aqui, nós tivemos agora há pouco o nosso irmão Felipe cantando, né, regendo no culto. Você percebeu o sotaque dele, né? Percebeu o sotaque? Cadê o Felipe? Então, você percebeu que ele não é daqui, né? Então, essa igreja tem essa característica. Então, nós somos uma igreja grande, ao mesmo tempo diversa, diversificada. Pessoas de vários lugares, culturas diferentes, histórias diferentes, né? Que aprenderam várias coisas de maneiras diferentes. E aí Deus tem um plano. Ele junta todo mundo num lugar só e chama isso de igreja. E diz assim, agora vocês precisam conviver. Agora vocês precisam viver em harmonia. Agora vocês precisam se ajudar, se curar, crescer juntos e chegar ao céu. Rapaz, só Deus para ter uma ideia dessa, né? Só Deus para criar isso. E aqui estamos nós aprendendo a lidar com tudo isso, né? Estamos nós aqui aprendendo a conviver e a crescer junto. Então, nós temos muito que aprender sobre conflitos, né? E a ideia do tema da igreja é uma igreja, uma família que cura. Então, nós temos sim a responsabilidade de um para com o outro, né? Então, a ideia é, não vamos ter conflitos. Nós não vamos ter conflitos. Isso é uma mentira. Nós vamos ter conflitos. Faz parte. E geralmente nós, constantemente, na verdade, nós oramos, né? Nós oramos pelo evangelismo da igreja. Senhor, faça a igreja crescer, traga mais pessoas, que os bancos fiquem cheios, que a gente tenha que derrubar a parede. Já parou para pensar que quanto mais gente, mais conflito. Quanto mais gente, mais a gente vai precisar lidar com os desafios de conviver como família. Então, nós temos que nos preparar para isso, né? Porque nós já temos os nossos conflitos para que a gente permaneça unido, e a unidade é o desejo de Deus. Deus quer que nós permaneçamos unidos. Deus odeia a divisão. Deus odeia quando as pessoas se dividem e se afastam. Deus odeia isso. Então, Deus quer que a gente permaneça unido. Então, para permanecer unido, nós temos que aprender sobre conflitos e a lidar com eles. A gente não pode negá-los, então a gente tem que aprender a lidar com eles. E hoje,
nós vamos aprender um pouco sobre conflito. Nós vamos aprender através da história de Abraão e de Ló. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 18. E nós vamos aprender aqui alguns pontos sobre conflito. Como resolver conflitos, né? Então o tema da mensagem de hoje é aprendendo a ceder, tá bom? Abraão e Ló, aprendendo a ceder. O texto, Gênesis, capítulo 13, do verso 5 ao verso 18. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor, verso 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanho de ovelhas, gado e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Verso 10. Então Ló ergueu os olhos e viu toda a terra da planície do Jordão, em direção a Zoar. Era bem irrigada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando o seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Verso 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levante os olhos, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei essa terra a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Então, nós acabamos de ler essa história de Abraão. Então, para que você entenda aí um pouco o contexto e o conflito que Abraão e Ló estão enfrentando aqui. Então, lembre-se, eles estão vivendo numa época ali dos patriarcas, uma sociedade totalmente ali agrícola. Então, as riquezas, elas não eram baseadas ali em ouro, em prata, né, nesses metais, mas a riqueza era medida de acordo com o que ele possuía, de gado, de ovelha, né, de rebanhos, de servos, de escravos. Então, a riqueza era medida por isso. E aí nós temos dois homens bem ricos, hein? Nós temos homens muito abençoados por Deus, né? E lembre-se, Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão e fez para Abraão as promessas. Então, saia da sua terra, porque de você eu vou fazer uma grande nação. Então, Abraão foi chamado para ser o líder, para ser o chefe dessa família, para ser aí o chefe desse clã. E ele vai levar com ele o seu sobrinho Ló. Então, Ló era o seu parente, Ló era do seu sangue, Ló era o seu amigo, né? E ele vai levar Ló com ele. E aí o tempo vai passando, e você depois pode ler os textos, né, de Gênesis antes desse, e eles começam a crescer, eles começam a prosperar, eles começam a ter várias coisas. E aí começa o atrito entre eles, né? Então, e é interessante isso, porque a gente leu essa história, a gente vai tirar os pontos daqui, e você pode ver a postura de Abraão em relação a isso. Porque Abraão era o patriarca, Abraão era o chefe da família, Abraão era o dono do clã, e Abraão vai ceder a sua posição para que Ló possa escolher. Então vamos ver alguns pontos importantes aqui que a gente pode aprender com esse grande patriarca Abraão. Primeiro ponto, anote aí. Primeiro ponto para resolver problemas, para resolver conflitos. Reconheça, ache e encontre a raiz do conflito. É assim que a gente começa, né?
Então, logo no verso 6 e verso 7, Abraão já entendeu o que estava acontecendo. Qual era o problema? A terra não é suficiente para sustentar nós dois. Então, a terra é pequena, não é o suficiente para nos sustentar, para que a gente habite juntos, porque a gente tem muitos bens, é muito gado para comer, para pastar, então tem muita coisa acontecendo, então não é suficiente, né? E aí o texto diz que começa a haver contendas entre eles, não, entre os pastores deles. Entre os pastores começam a ter contendas. Isso ia chegar entre eles, isso ia chegar neles, isso ia reverberar no relacionamento entre os dois. E Abraão, com muita sabedoria, antes que isso acontecesse, ele já vai procurar uma solução para o problema, para que não chegue num estágio grave. Então, olha que exemplo que nós podemos aprender com Abraão. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos vários exemplos também de conflitos, né? Nós temos, por exemplo, o conflito que Paulo teve com Barnabé. Então, cristãos, exemplares, dedicados ao Senhor, e que tinham conflito. Qual era o conflito na viagem dele, na segunda viagem missionária? Um queria levar Marcos, o outro não. Não, peraí, não vamos levar e tal. E diz o texto que eles tiveram uma contenda tão grande que eles foram para lugares opostos. Você vai para cá, eu vou para cá. Então, eles descobriram ali a raiz do problema. Era uma diferença que eles tinham em relação ao trabalho de Marcos. E esse é o ponto. Existe diferença entre nós. Existem questões entre nós. E como é que a gente resolve isso? A gente precisa encontrar a raiz do problema. A gente precisa encontrar o que está nos dividindo, o que está causando isso. Se a gente achar que tudo, às vezes, é pessoal, a gente não vai encontrar o verdadeiro motivo para resolver aquele ponto. E às vezes é até fácil de resolver, mas a gente vai deixando para depois, e a famosa bola de neve vai crescendo. Aí quando vai resolver o problema, ele já está grande. Então Abraão, com muita sabedoria, antes que esse conflito chegasse neles, os pastores já estavam entrando em atrito. Então vamos resolver isso. Então, procure, reconheça a raiz do conflito, para que você possa ter humildade para trabalhar e se submeter e ser humilde realmente em reconhecer esse problema. Segundo ponto, e esse é muito importante, e é uma grande lição que nós aprendemos com Abraão. O segundo ponto é: priorize o relacionamento e não os recursos. Priorize o relacionamento e não os recursos. Disse Abraão a Ló: não quero ter contenda com você. Não haja contenda entre nós. Eu não quero brigar com você. Então, eu não quero que os meus pastores e os teus pastores briguem, porque nós somos irmãos. Então, olha que reflexão profunda. Abraão estava priorizando o relacionamento dele com Ló, em detrimento ao que ele tinha. E nós precisamos pensar do mesmo jeito. Nós vivemos num mundo extremamente materialista. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são medidas pelo que elas têm. Mas o convite de Cristo é diferente para nós. O convite de Jesus para nós é olharmos as pessoas pelo que elas são. E ajudar essas pessoas a conhecer a verdade do Evangelho. E entender que as pessoas são mais importantes do que elas têm. E isso a gente vê acontecendo na Bíblia inteira, a ponto de você ver em Tiago recomendando os irmãos, alertando: não coloquem espaços privilegiados no culto, não selecionem as pessoas pelo que elas têm, em detrimento das outras, porque nós somos iguais perante Deus, estamos aqui na mesma luta. Então, a ideia é: o meu relacionamento com você é mais importante do que aquilo que eu tenho, e a gente precisa fazer isso virar prática. Então, a minha amizade por você, o meu amor por você, o meu convívio por você, o fato de eu querer caminhar com você é mais importante, que eu estou aberto a abrir mão do que eu tenho. Se eu precisar abrir mão de dinheiro, eu vou abrir mão de dinheiro. Se eu precisar abrir mão de um lugar ou algo, eu vou abrir mão, porque a minha amizade com você é mais valiosa. A eternidade é mais valiosa do que isso. Então, Abraão entendeu isso, e ele estava disposto a isso. Então, nós precisamos aprender, com Abraão. Então, às vezes, é preciso abrir mão de algo para poder manter a paz entre os irmãos. Então, pense nos seus relacionamentos. Há algo que você pode deixar de lado, que pode favorecer a reconciliação? Existe algum conflito na sua família, algum conflito na sua casa, com seu marido, sua esposa, dentro da igreja? Tem algo que você sabe que, se você abrir mão, isso vai gerar reconciliação? O conselho de Deus é: abra mão disso. Abra mão, ceda, para que a paz possa reinar e o relacionamento possa prevalecer. Terceiro ponto.
Terceiro ponto é que nós precisamos entender que ceder, e às vezes a gente tem dificuldade disso, né? Ceder não é perder. Ceder não é perder. Ceder é confiar em Deus. Né? Ceder é colocar os nossos sentimentos, os nossos pecados, as nossas angústias, submeter tudo isso perante Deus. Então Abraão não estava perdendo porque, nossa, olha, ele perdeu a melhor terra, né? Ló pegou a melhor, né? Ele não estava perdendo, ele estava ganhando, porque ele sabia quem estava guiando ele, Deus. Deus estava guiando ele. No verso 9, Abraão diz, Deus disse, na verdade, para Abraão, olha, você não está vendo essa terra? Então, olha à direita, olha à esquerda, olha tudo isso. Talvez aos olhos humanos não seja a melhor terra, a terra que Ló escolheu foi a melhor. Não se preocupe, essa terra vai ser sua e dos seus descendentes. Então isso gera em Abraão a confiança de que não importa se ele abriu mão ou não, do que ele abriu mão, ele ainda está submetido àquele que é dono de tudo, Deus. E Deus dá, Deus tira, Deus. E a confiança dele não está naquilo que ele vê, a confiança dele está em Deus. E que vai suprir tudo que ele precisa. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós cedemos, às vezes a gente sai em alguns momentos, não sei se você já sentiu isso, eu já, com aquele sentimento de perda. Perdi a batalha, nossa, perdi a discussão, ou perdi isso. Você não perdeu, não. Você ganhou. Lembre-se disso. E Deus está contigo. Quarto ponto, para a gente ir terminando. O quarto ponto é, Deus honra aqueles que promovem a paz. Deus honra aqueles que promovem a paz. No verso 14 e 15, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló foi embora, levante-se, olhe os seus olhos, porque toda essa terra eu vou dar a você. Então Deus vai reafirmar a promessa que Deus tinha feito a ele. Muitos anos antes, lá no finalzinho do capítulo 11, quando Abraão é apresentado no capítulo 12, vai mostrar o chamado de Abraão. E é a primeira vez em que Deus dá as promessas para Abraão. Então depois de Abraão ser fiel e ceder e entender que Deus estava no controle, Deus vai reafirmar a promessa que Deus tinha feito a ele. Fique tranquilo. As promessas que eu fiz ainda vão se cumprir na sua vida. Seja paciente, né? E Abraão foi paciente. E aconteceu. E aí você continua lendo Gênesis e você vai ver a nação de Israel surgindo de Abraão. Então Deus cumpriu as promessas que fez para Abraão. Então nós podemos nos apegar nisso. Então promover a paz, promover a unidade, é alinhar-se ao caráter de Deus. Porque Deus é isso. Deus, no meio dos nossos pecados, nos trouxe a paz, que é Jesus. E Jesus é conhecido também como o príncipe da paz. Ele veio para resolver o maior conflito que nós temos. O maior conflito que nós temos são os nossos pecados com Deus, que nos afasta de Deus. Então Jesus veio e já consertou isso. E cedeu, né? Como nós lemos em Filipenses, ele não julgou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou para estar no meio de nós, para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados. Jesus sabe o que é ceder. Jesus sabe o que é ceder. Ele cedeu tudo, porque ele optou pelo relacionamento conosco. Então Jesus preferiu a cruz porque ele quer se relacionar com você. Jesus preferiu a morte porque ele quer viver a eternidade com você. Então, esse é o exemplo máximo de alguém que deu tudo, que cedeu tudo por nós. E a gente não vai fazer na mesma medida que Cristo. A gente não vai, então, Cristo não está pedindo, né, muitas vezes na nossa vida, a gente não vai chegar ao ponto de precisar morrer para causar a paz. Às vezes é só ter a humildade de abaixar o orgulho e de dizer perdão. E de chegar no irmão e dizer, vamos colocar isso para trás e é daqui para frente. Vamos começar a nossa nova jornada juntos até o céu. Agora, Cristo, o que ele fez por nós? Ele morreu por nós, para trazer a paz. Então, eu e você somos esses embaixadores da paz agora, para que esses conflitos possam ser amenizados. E quem vai ganhar com tudo isso? Cristo vai ser glorificado pelas nossas vidas. E nós vamos viver numa igreja que se parece cada vez mais com Ele. Ou seja, todo mundo ganha. Essa é negociação boa, né? Todo mundo ganha. Nós vamos viver numa igreja saudável, que cresce, que se edifica, que se cuida. Ainda vai ter conflitos, mas vamos saber lidar com eles. Então pense sobre isso, medite sobre isso. Conflitos são as oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa demonstrar a nossa maturidade espiritual, para que a gente possa demonstrar que confiamos em Deus,
para que a gente possa mostrar o evangelho para as pessoas através da nossa vida. Então a gente fala muito do evangelho com as palavras. Conflito é um momento de mostrar o evangelho com a prática, com a maneira que a gente vive. Então Abraão nos deixa uma grande lição sobre ceder. E Jesus nos deixa uma grande lição, né, de sermos esses grandes agentes da paz. Então o desafio para essa semana é: pense, pergunte para si mesmo, o que eu posso fazer para trazer paz e reconciliação? Existe alguém na sua família que está difícil de trazer essa reconciliação? Existe algum irmão que você ainda não conseguiu se reconciliar? O convite é: comece orando por essa pessoa. Ore a Deus sobre esse sentimento. Coloque isso diante de Deus. Ore sobre o que você sente e ore a Deus sobre essa reconciliação. Começa orando por essa pessoa. Começa pedindo para que Deus te use para ser esse instrumento de paz, para que a igreja dele seja edificada. Então vamos meditar nisso.